Oi, pessoal! Eu sou a professora Bárbara Furquim, professora de vocês de História do 8º ano. E nessa aula a gente vai falar sobre a história dos Estados Unidos, sobre a Guerra Civil Norte-Americana, mais em especial sobre o pós-guerra, a cidadania e o racismo existente dentro daquela sociedade norte-americana. E quem vai acompanhar a gente como nosso intérprete durante toda essa aula é o Ronaldo. Vamos começar? Bom, a gente começa vendo quais são os objetivos. Por que a gente vai estudar, então, sobre essa parte da história dos Estados Unidos? A ideia é compreender as consequências do pós-guerra civil americana, a cidadania e o racismo para os ex-escravos. Como é que ela vai decorrer, né? Aqui a gente tem algumas imagens que mostram afro-americanos votando no ano de 1867 e a queima de um prédio público em Memphis nas revoltas de 1866. Revoltas essas que tinham todo um contexto racial envolvido. Bom, conhecimento prévio. O termo cidadania é aquele que é considerado cidadão, direitos legais dentro de um país. Então, todos os cidadãos, eles têm direitos legais dentro de uma nação. Ele tem deveres, mas ele também tem um cargo, onde ele tem que respeitar todas as coisas e gerir toda uma situação dentro do país. Você sabe o significado da palavra cidadania? Bom, cidadania é o exercício dos direitos e deveres civis, políticos e sociais estabelecidos na Constituição de um país. A Constituição de um país é uma espécie de conjunto de leis que organiza uma nação, por parte de seus respectivos cidadãos, que são os indivíduos que compõem uma determinada nação. Aqui a gente tem uma imagem de um afrodescendente votando pela primeira vez nos Estados Unidos no ano de 1867. Bom, vamos dar uma olhada nessa notícia, gente. Olha só, aqui diz o seguinte, a ONU, casos de Luana Barbosa e João Pedro são exemplos de racismo institucional no Brasil, como também ocorreram nos Estados Unidos o caso de George Floyd. O que isso quer dizer? O que é esse racismo institucional? Essa notícia ela se refere a casos que são exemplos de racismo institucional. Você sabe o que significa isso? É quando um indivíduo, pelo simples fato dele ser negro, já se pressupõe uma culpa. Então, a esse indivíduo, pelo ato dele ser negro, ele já é culpado por um determinado roubo, por uma determinada situação, sendo que ele pode ser inocente. Como podemos acabar com o racismo institucional no Brasil e no mundo afora? A gente pode acabar tendo uma reflexão maior sobre uma consciência histórica de construção de quem nós somos, de quem são os outros. Mais ainda é dialogar sobre essa situação. Quando a gente conversa sobre o racismo, a gente consegue talvez ampliar mais os nossos horizontes sobre algumas ações que nós tomamos muitas vezes inconscientes. Bom, problematização. A Guerra Civil Americana, mesmo após o seu término, ela deixou profundos ressentimentos que continuaram opondo sulistas e nortistas. A Guerra Civil Norte-Americana, ela foi uma guerra que dividiu posições entre o norte dos Estados Unidos e o sul dos Estados Unidos. Aconteceu assim, o norte, ele já tinha todo um parque industrial nascente e ele não adotava a mão de obra escrava. Já o sul, ele trabalhava mais com questões da agricultura e ele adotava a mão de obra escrava. Com a eleição de Abraham Lincoln e toda uma perspectiva de tentar eliminar a escravidão, e Abraham Lincoln eram do norte, os sulistas eles acabaram se confederando em um estado só e tentaram se separar dos Estados Unidos. Isso acabou gerando a Guerra Civil Norte-Americana ou Guerra da Secessão.
O norte acaba vencendo essa guerra, todos acabam ali se unindo num único propósito. No entanto, ainda existiam divergências entre os estados do norte e os estados do sul, principalmente com relação ao processo de escravização. Quais foram, então, as consequências do pós-guerra para os ex-escravos? Aqui a gente tem algumas imagens da Guerra Civil norte-americana. Qual é o contexto disso tudo? Bom, logo após a Guerra Civil estadunidense, a campanha abolicionista ela se intensificou e em 6 de dezembro de 1865, a Constituição norte-americana ela vai estabelecer a partir da 13ª emenda uma lei federal que abolia a escravidão em todo o território dos Estados Unidos. Veja só, esse movimento abolicionista ele já vinha durante décadas fazendo parte da história norte-americana. E com o fim da guerra, eles conseguiram então colocar na Constituição, num documento legal, a abolição dessa escravidão. A abolição, então, nos Estados Unidos, ela impulsionou esses movimentos abolicionistas pela América toda. Inclusive, ela impulsionou o movimento abolicionista dentro do Brasil. Os Estados Unidos, ele vai ser, dentro da América, o país que vai se destacar dentro dessa política pública de abolição da escravidão. O Brasil, diferente dos Estados Unidos, mesmo tendo um forte movimento abolicionista, vai ser o último país dentro do continente americano a abolir a escravidão apenas em 1888. O estudo desse período, todo do que estava acontecendo nos Estados Unidos, ele vai proporcionar uma compreensão mais apurada das questões raciais na contemporaneidade, seja nos Estados Unidos ou seja mesmo aqui na América e no Brasil como um todo. Bom, chegamos à nossa primeira atividade, pessoal. Eu quero que vocês leiam com bastante atenção, copiem no caderno de vocês e a gente já volta para ver se está tudo certo. Então, pessoal, vamos dar uma olhada nessa atividade? Olha só, infelizmente o racismo ainda é presente em nossa sociedade. O que significa racismo institucional? E o racismo institucional, ele é quando o indivíduo, pelo simples fato dele ser negro, já se pressupõe a sua culpa a determinado crime ou determinado acontecimento ilegal.
Bom, o pós-guerra civil norte-americano. 3 anos depois da 13ª emenda que abolia a escravidão no território dos Estados Unidos, ocorreu a 14ª emenda que vai declarar os cidadãos estadunidenses todas as pessoas nascidas nos Estados Unidos ou naturalizados. Portanto, a partir dessa data, a partir desse momento, dessa 14ª emenda, os cidadãos que eram afro-americanos passavam a ser considerados cidadãos também. Aqui a gente tem um homem negro bebendo água em um bebedouro reservado para pessoas de cor no ano de 1939. Isso tudo aqui vai mostrar uma situação que, apesar das leis sendo aplicadas dentro dos Estados Unidos, nós vamos ver que principalmente nos estados do Sul, essa lei que colocava todos os cidadãos afro-americanos como indivíduos que tinham leis garantidas, não ocorreu de uma maneira total. Bom, o racismo no pós-guerra civil norte-americano. Mesmo com o fim da escravidão, no Sul mantiveram-se restrições e segregação no tratamento entre brancos e negros. Isso ele estava presente, como nós vimos na imagem anterior, em locais onde negros poderiam tomar uma água ou brancos poderiam. Isso também vai estar presente no transporte público, onde os negros não poderiam utilizar determinados assentos dentro dos ônibus. Isso estava presente dentro da educação, onde negros não poderiam em muitos estados do Sul, eles não tinham a permissão de frequentar as escolas. Essas leis elas se mostraram insuficientes, então, para transformar homens livres em cidadãos. Dentro do Sul norte-americano ainda existia essa divisão racial. A elite branca, sobretudo a do Sul, ela procurava impedir o direito do negro à cidadania. Vários estados aprovaram o que ficou conhecido como Black Code, ou seja, um código que segregava a população negra. Então, eles conseguiram um meio de criar uma lei, o chamado Black Code, onde lhes permitia tratar de uma maneira como não cidadão esses afro-americanos. Mesmo com a abolição, o racismo continuou intenso nos Estados Unidos. Negros e brancos não podiam estudar na mesma escola, nem usar os mesmos banheiros públicos ou ser atendidos nos mesmos hospitais. Então, aos negros não era-lhes garantido todos os recursos de ser um cidadão americano. Bom, em 1954, o Supremo Tribunal dos Estados Unidos ele proibiu a segregação racial nas escolas estadunidenses. Veja só, a gente já tinha atravessado mais um século e esse racismo ainda ocorria dentro dos Estados Unidos, principalmente ali no Sul. Porém, o Sul ignora essa decisão e na cidade de Nova Orleans, em Louisiana, uma menina chamada Ruby Bridges, ela tinha 6 anos e ela foi a única das 5 crianças que foi aprovada por uma seleção para poder ter condições de estudar em uma escola frequentadas apenas por brancos. Essa situação, do primeiro dia de escola dessa menina, os primeiros dias foram atentos, todos os olhares estavam atentos a essa situação. E, para vocês terem uma ideia, essa aqui, aliás, é a Ruby Bridges, ela teve que ser protegida por agentes federais até a escola dela, aqui é uma imagem de 1960, que mostrava esse racismo que marcava a sociedade norte-americana. As pessoas passaram a perseguir essa menina, a família dela, porque ela tinha tido acesso à educação. Bom, o racismo ele eclodiu nos Estados Unidos logo após a guerra, porque ele se expandiu e as pessoas não aceitavam que aquela mentalidade escravocrata deveria ter sido modificada por causa do fim da guerra. No Sul, inconformados com a possibilidade de ascensão dos negros, foi fundada então uma grande associação racista e bastante violenta chamada Ku Klux Klan, conhecida por
perseguir, intimidar e assassinar negros nos Estados Unidos. Aqui a gente tem uma imagem que mostra alguns desses membros da Ku Klux Klan por volta ali de 1925. Bom, chegamos aqui em uma atividade, gente. Quero que vocês copiem no caderno de vocês, respondam, analisem bastante aqui essa imagem, né? E a gente já retorna para ver qual é a resposta correta. Então, vamos dar uma olhada nessa atividade? O que a fotografia aqui ao lado indica sobre a relação entre brancos e negros nos Estados Unidos na data em que ela foi tirada? Justifica e reflete sobre isso. Aqui essa imagem, ela é a entrada do Teatro Paramount com uma placa onde se lê o seguinte: entrada para negros. Isso no ano de 1962. Bom, o que isso quer dizer? Essa fotografia, ela sugere a segregação racial, ou seja, a divisão racial entre brancos e negros dentro dos Estados Unidos daquela época. Ela se manifestava, no caso dessa foto, por meio da existência de uma entrada exclusiva para negros. Negros não poderiam entrar na mesma localização onde brancos entravam em determinados estabelecimentos. Bom, chegamos à nossa última atividade. Copiem, respondam com toda atenção e a gente já volta para finalizar.
Então, vamos dar uma olhada nessa atividade? Olha só, o racismo eclodiu no pós-guerra civil americana. No Sul foi fundada a associação chamada Ku Klux Klan. O que eram as ações desse grupo? Como funcionavam? Bom, no Sul, inconformados com a possibilidade de ascensão dos negros, o Ku Klux Klan mantinha ações de violência que perseguia, intimidava e assassinava negros. Bom, o que nós vimos? O que nós estudamos então nessa aula? Nós vimos que após a Guerra Civil norte-americana, apesar de a ideia de união entre os estados do Sul e do Norte, nós vamos ver que ainda algumas ideias vão divergir. Com o fim da guerra é elaborada dentro da Constituição norte-americana a ideia de que os afro-americanos eles seriam cidadãos também com direitos garantidos. Mas nos estados do Sul isso não vai acontecer, principalmente nos estados sulistas, onde vai ocorrer um grande racismo e as pessoas não vão ter direitos, inclusive vão ser uma sociedade bastante segregacionista dentro dos Estados Unidos. Apenas com o desenvolvimento dos tempos, das décadas e várias discussões sendo criadas é que esse racismo estrutural aos poucos ele vai acabar sendo cogitado e conversado, dialogado dentro dos Estados Unidos. Isso aí, pessoal. Até a próxima.